de Daniel Lopes, aqui na cidade de São Paulo, terra da garoa. Por que a gente vai embora se a gente acabou de chegar? Vambora começar o programa, Alexandre Calari. Esse mesmo começo, essa mesma piada. Sempre. Igual. Muito legal. O tema de hoje, John Byrne. John Byrne, Alexandre Calari aqui dando pedidos. Muita gente já mandou e-mail falando, vamos falar do Byrne aí, o cara é muito Na bom. verdade, olha só, cara, toda vez que a gente fez um especial, a gente sempre pegou um autor que é absurdamente consagrado, mas um cara que oscila entre quadrinhos independentes, quadrinhos adultos e HQs de super-heróis. Sim. O Joe Byrne acho que é o primeiro cara que a gente firma só super-heróis. Só assim, mainstream. né? Ele não tem mais nada nos seus super-heróis, né, cara? Não tem nada assim, tipo... Não, ele tem Star Trek, ele fez Star Trek algumas coisas. Não, mas Mas é sempre pra editora, não tem nada autoral. Sim, assim. autoral, sim, é verdade. Igual fazer verdade. o White Pilgrim, claro, só tem autoral, mas a gente fez David Mazzucchelli, que Sim, faz nos tem os dois. dois âmbitos. Sabe? todos, Alan Frank Moore, Miller, todos Alan eles. Moore, Will Eisner, Neil todos Gaiman, eles. todos eles. Frank Miller. E o Byrne não, e ele é, assim, na década de 80, a galera hoje talvez não conheça, mas a década de 80 ele foi o top, cara. O top. Eu lembro que na década de 80 eu falava duas coisas. Eu nunca vou deixar de comprar Conan e eu nunca vou deixar de comprar nada que o Byrne faça. E, na verdade... Sério, Ale? É Você sério. tinha essa regra? Não só eu, como muita gente. Olha. Cara. E tanto eu como essas pessoas morderam a língua, porque o Byrne caiu de qualidade absurdamente depois e o próprio Conan também caiu. Na fase terminal da Abril, por exemplo, o Conan era Caiu de muito bastante ruim. qualidade. O lance é que o Byrne ele manja muito da cronologia, tanto da Marvel e da DC, e além de desenhista, ele é um grande roteirista, né? E ele manja também da personalidade dos heróis. Não, ele sabe trabalhar como poucos, assim. Diálogos com os de heróis. Na década de 80, eu acho que em termos de arte, ele trouxe uma dinâmica que eu nunca tinha visto, cara. No caso do quarteto. O quarteto, acho que ele estava iniciando, vai desde o primeiro. O primeiro dele foi o Punho de Ferro, né? Então, mas pera, Vamos falando sobre ele, então ele nasceu na década de 50, começou a produzir quadrinhos. É em inglês, que mudou pro Canadá e se naturalizou americano. Então ele foi criado no Canadá. Definitivamente ele fala a língua inglesa. Isso é Isso é fato. incontestável. Fato. E aí ele começou com o Punho de Ferro nos anos 70 na Marvel, já a primeira parceria foi com Chris Claremont, que depois viria se consagrar com os Cara, X-Men. essa fase do Punho de Ferro saiu em revista própria pela pela Block, que era o famoso Punhos de Aço, foram 5 edições só. Depois Abril publicou algumas coisinhas esparçadas assim, mas era lindo, cara. Era muito bom, muito legal. E introduziu a curiosidade, nessa fase foi introduzido pela primeira vez o vilão Dentes de Sabre. Sim. Que depois foi se tornar Foi inimigo do X-Men. Wolverine, né, cara? Que virou um baita do vilão, um dos maiores vilões do Aí ele ficou um Wolverine. tempinho, antes de sair o estrelato dele, ele ficou um tempinho depois no Marvel Team Up, desenhando Homem-Aranha em parceria com outros heróis. Saiu, fez os isso aí campeões. também saiu pela RGE, naquele Super Almanacs do Aranha, saiu Saiu bastante coisa. Um monte. Com o Doutor Estranho, com o Thor, com o X-Men, com sei Era lá, sempre Casal. Homem-Aranha com outro herói, Marvel Team Up na revista. E depois ele fez Inclusive o... a Sonja, teve encontro do Marvel do Homem-Aranha com a Sonja, É, o primeiro. E os desenhos dele sempre sensacionais já desde essa época, cabe dizer isso. E depois ele fez os Campeões, grupo que incluía o Motoqueiro Fantasma, falamos um pouquinho desse grupo no podcast, no videocast de Motoqueiro Fantasma, link no post, e claro, no nosso livro. Né? Falando de Motoqueiro Fantasma, mostra a capa. Quadrinhos do Cinema, Aí a volume capa. 2, logo tá um pouquinho Se atrasado, tudo der né, certo, o cara? próximo programa já estará nas nossas mãos. Escrito por Pipoque Nanquim, diagramado por Pipoque Nanquim, capa de Pipoque Nanquim, revisão acompanhada por Pipoque Nanquim. Meu, autoral. Autoral, esse. Completamente autoral. Pipoca nanqueado total. É, exatamente. O problema Cara. é que se o pessoal não gostar, eles vão descer a linha, a gente não tem desculpa. Mas não tem como não gostar, Alexandre. É. Não tem como não gostar. Não tem Vamos como no não fogo gostar. do seu livro, Daniel Lopes. Eu Putz, ponho. seu filho, né, Pega cara? fogo. Filho. My baby. Voltando pra John Byrne, cara. Você gosta quando eu falo Byrne? Você não acredita? Não gosto. Como é que é a pronúncia? sei lá. Mas o lance é o seguinte, depois dos Eu acho que é campeões... Birné. Byrne. John Byrne. Vai bonito, vamos falar Byrne de agora em diante. Vai, Daniel Lopes. Hoje foi ele que eu cortei, não você. Vai, Daniel Lopes. Vamos fazer isso. Puta papo furado, Byrne. Birné. Byrne. Vai. O lance é que depois dos campeões ele começou a fazer os X-Men com o Chris Claremont. O quarteto. Acho que o quarteto Não. Foi X-Men. Foi Que X-Men. consagrou a melhor, é considerada a melhor fase. Melhor fase do X-Men até hoje. Até hoje, Chris Claremont e John Byrne. Ele entrou Excelente. substituindo David Cockrum. E quem era o roteirista? Mas o quarteto acho que ele começou em 77 ou Não foi, 78. Não, foi depois, Não depois. foi. Depois ele já tava de saco cheio de fazer X-Men, tinha Não quebrado o palco o Chris Claremont, ele era considerado coautor do co-roteirista. Quebrou o palco por muita divergência de ideias. Ele tava seco pra sair. Aí a Marvel chamou ele pra fazer o quarteto. Ele Então, falou, mas- é claro,
Foi isso mesmo. E nos X-Men... Aí só que lá no quarteto ele fez Bom, cabe dizer... Cara, presta atenção, no quarteto ele começou, ele não era nem o sim, você fala antes da fase que ele era argumentista. Ele começou só desenhando e ele ficou acho que 5 anos no quarteto, cara. Foi uma fase longeva enorme. E acho que concomitantemente ele fez quarteto e X-Men ao mesmo tempo. Mas a fase que ele tá como ele começou acho que em 77, 79, ainda, não lembro. Só para esclarecer pro espectador. Foram 5 anos de quarteto. Não é a época dele como argumentista e desenhista do quarteto. Não, ele começou, talvez como desenhista. Ele começou como desenhista e na sequência, logo depois, ele já passou para argumentos. Entendi. Mas nessa fase dos X-Men com o Chris Claremont, que é considerada uma das fases melhores dos X-Men, como você disse, ele foi o responsável pelo destaque do Wolverine, porque é um herói canadense, ele sempre simpatizou com esse fato dele ser canadense. E o destaque do Wolverine era enorme. O fato do romance entre a Jean Grey e o Ciclope também foi muito atenuado nessa. Aliás, ele tem essa característica de dar romance para suas histórias, né? Ele casou o Hulk com a Betty Ross. Ele arrumou uma parceira pro Capitão América. Você falou de ser uma das melhores fases do X-Men. Esse é um dos motivos pelo qual a gente escolheu o Byron fazer esse programa. Ó. Quarteto, considerado uma das melhores fases. Do quarteto. X-Men também. Tropa Alpha. Bom, ele criou a Tropa Alpha. A Tropa Alpha foi criado como vilão no X-Men. Aí depois surgiu como aliado aqui, ia colar. Aí a Marvel falou, não, isso daí é uma bela revista. Né? Aí lançou 28 X-Men, uma das melhores fases também. Porra, o Hulk não, o X-Men já falei, o Super-Homem, uma das melhores fases. O Hulk, um pouquinho que ele ficou, foi consagradíssimo também. Muito Mulher Hulk dele, nossa, Vingadores da Costa Oeste. Verdade, foi excelente. É muito bom. Tem uma curiosidade da Tropa Alpha que ele não gostava da Tropa Alpha. Ele achava que não sustentava um título só, que era totalmente raso os personagens. A Panini lançou 2 exemplares aqui, ó, os maiores clássicos da Tropa Alpha 1 e 2. E acho que são 28 edições que ele desenhou. E ele falou assim, não sustenta. Aí pra dar profundidade aos personagens, ele começou a fazer o passado de cada um, assim, pra tentar dar mais um... Esses personagens, olha, eles são legais, tem o passado e tal, mas mesmo assim não vingou. E o Barney, na Tropa Alpha, ele fez uma coisa, cara, que é inacreditável, assim, que a galera desce o pau, mas eu achei brilhante, que ele faz o Vendigo brigar com a Pássaro... Pássaro, esqueci o nome dela lá, mas os 2 brancos numa tempestade de neve. Pássaro da Neve. Pássaro da Neve. E aí, cara, só tinha os balões. Durante as páginas, assim, só tinha tudo branco e só os balões. Não dava pra ver tamanho a névoa que tava assim. Cara, que legal. Maluco, e que esperteza, né? Porque não precisou desenhar. Ganhou por isso. Ganhou as páginas lá, mas aí minhas páginas desenhadas, mas não tem nada. Tem sim, tem história e paga as páginas. Não, e é uma equipe inteira canadense, né, cara? Também. Sim. Ele criou isso daí inteiro canadense. A fase dele na Tropa Alpha tem a morte do Vin Dix, depois tem a volta do Vin Dix. É muito legal, cara. É muito legal. Mas ele é invocado mesmo, por isso que ele saiu, brigou com o Chris Claremont, saiu. Basta dizer que a fase dele, do Chris Claremont e do Barney nos X-Men combina com esse clássico aqui, a Saga da Fênix Negra. Mostra lá! Isso aqui é um espetáculo, já fizemos um podcast especial pra ela de tão legal, uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos. A parte dele do X-Men veio desde antes, né? Mas passou a história do Clube do Inferno, depois a Fênix Ele criou o Clube do Inferno de Chris Claremont. Aí vem o Dias de um Futuro Esquecido. Porra, sensacional, cara. Também acho sensacional, mas como a gente tinha dito, depois do X-Men veio o Quarteto Fantástico. Você leu a fase inteira ali do Quarteto? Eu li só os que saíram nos maiores clássicos. Não, saiu. Eu acho que saiu quase tudo no Homem-Aranha, viu, W, cara. Inclusive, tem um Grandes Heróis Marvel que tem a batalha do Galactus com o Esfinge. Grandes Heróis Marvel 12, se eu não me engano. Legal pra caramba. Ele botou o quarteto em tudo quanto é canto do universo, fazendo aventuras separadas. Sabe o que ele fez no quarteto que eu adorei? Ele tirou coisa. Ele era um fãzaço da Mulher Hulk. Não, ele fica muito fã dela e quando ele percebe que ele fala, nossa, ela dá pra trabalhar muito bem. Até então ele tinha um pé atrás com ela. Ele fala assim, eu achei que ela é meio cópia. Ele achava, como todo mundo acha que é uma cópia barata. Inclusive ele fez a graphic novel, tá aí atrás de você. Isso depois. A gente até mostra já, mas ele colocou ela antes nos Vingadores. Ela entrou nos Vingadores também por conta do John Byrne. Ele fez Vingadores também, desenhou Vingadores da Costa Oeste, a gente já mostra já. E depois entrou no Quarteto Fantástico. E o que você falou é verdade, vai pra tudo quanto é canto do mundo. É muito legal. E o legal é que a Panini acertou nesse negócio de maiores clássicos, porque o maiores clássico do Thor é a fase do Walter Simonson, do 1 até o 5. Como o Quarteto Fantástico é John Byrne apenas. Com o Demolidor é Frank Miller. Então eu tô gostando deles podarem por autor assim as histórias, sabe? Eu achei bacana isso daí.
Tem até o volume 4. Um comentário, né? Você falou da do Thor, a do Thor fechou agora, saiu o último. Fechou o né? volume 5 agora. Volume 5, na Comics acho que maravilha. você encontra ainda isso daí, cara. Isso aqui também deve ter na Comics. Adoro quando eles terminam, né? Algumas edições. Bom, e aí no próximo bloco a gente volta a falar. Só antes de acabar isso aqui, teve uma passagem dele no Capitão América com o Roger Stern, que a Panini compilou tudo aqui, tá tudo nesse encadernado aqui. Toda aí tá nesse encadernado? Acho que inteira, viu? Se faltar... Ela é curtinha mesmo. Não foi muito longe, há pouco tempo. E lembra o que eu falei, ele era adepto de colocar os heróis com par romântico. Ele arruma aí um par romântico pro Capitão Claro, América. assim, é um pouco datado. O Roger Stern põe muito balão de recordatório, uns textos gigantes, sabe? Assim, de recordatório, os balões de fala mesmo. Mas é o traço de John Byrne ainda assim. Mas tem uma história importante aqui que é o Capitão para Presidente. Sim, sim. Muito importante essa história. Até que acaba no nosso primeiro livro, não é? Essa história. Muito bem, então aí ficamos nesse bloco, Daniel Lopes? Vamos ficar nesse. Vamos ficar nesse então. Voltamos já já. Sim! Voltando com o Pipoca e Nanquim, especial John Byrne. Pra fechar a fase Marvel, ele fez o Hulk. Fez o Hulk rapidinho. Rapidinho, porque ele tretou. De novo. Ele é invocado, né? O Ruivinho. O Ruivinho invocado. Que ele não tem papas na língua, né? Ele fala o que dá vontade. E assim, fala que a personalidade dele é meio forte e ele não gosta de intromissões editoriais, né? Quando o pessoal quer meter o bedelho no negócio dele, ele... Mas olha que sarro. É um cara que detesta decisões, assim... editoras falando, editores dando caminho pra ele, só que ele não faz nada autoral. É um sarro isso. O cara, quando tá muito puto com a editora, ele fala: quer saber, eu vou fazer meu melhor. Ele parou de fazer quadrinhos agora, ele não faz mais nada. Sabe o que ele tava vivendo, cara? De arte pra fã. Sério, cara? Em convenção ele cobrava pra fazer um desenho pro fã. Então. Ele cobrava não tipo, mais nada. sei lá, $50. A fase do Hulk, ele foi legal porque, primeiro, ele colocou que o Hulk, o primeiro Hulk, na verdade, era o cinza. E não o verde. Corrigindo um erro de cor que teve na primeira edição do Hulk. Quando foi imprimir o primeiro número, não saiu verde. E aí, o probleminha na gráfica e saiu cinza. Aí ele separou o Bruce Banner do Hulk, e aí o Hulk virou uma fera incontrolável que não tinha cérebro nem nada. Botou o Homem de Ferro, o Namor, pesos Sabe que eu gostei dele? Pra tretar com o outro nessa fase, quando o Dr. Samson vai atrás do Hulk e nocauteia o Hulk, cara. Cara, aquela cena é demais, que é meio Indiana Jones, assim. E o Bruce Banner cria os caçadores de Hulk, né? Os caça-Hulk pra pegar ele. Essa fase é legal. Tinha o casamento do Banner também. Só que aconteceu, a gente nunca sabe o que ele teria feito, porque ele saiu... E alguém terminou. Alguém terminou lá, uns desenhos horríveis, acho do Al Milgrom, não sei quem era, e ficou muito ruim. Lembrando que o cara desenhava e escrevia, a maioria disso que nós estamos falando aqui. Aí ele foi pra DC. Por conta de várias tretas na Marvel, brigou com todo mundo lá, desde do parceiro dele no X-Men até os editores fodões, brigou com todo mundo. Saiu xingando todo mundo. Saiu xingando uma vaca, falou pro Jim Shooter lá, brigou. Aí a DC, muito esperta, falou: esse cara tá vendendo pra caramba lá. Ela pegou todos os títulos da Marvel. Ele já era freelancer antes da DC, fazia algumas coisas também. Aí chamou ele pra reestruturar só o Superman. Só o Superman, só isso. Porque, só contextualizando o momento, teve o Crise nas Infinitas Terras, a cronologia começou do zero, e os grandes artistas foram chamados pra refazer os como o Frank Miller em Batman 1, por exemplo. E aí eu acho que essa minissérie, pra mim, até hoje, cara, acho que o que o Byrne fez é o Superman definitivo. Eu também. Ele define o Superman mesmo. Olha, pra você ter uma ideia, a origem dele de Krypton mesmo é mais contada nessa fase do John Byrne. Os pais do Clark Kent têm mais influência nessa fase do mudanças que ele colocou, que eu achei sensacionais. Ele não mata o pai adotivo, né? O Jonathan Kent, ele manteve, eu acho importante isso. Também. O Clark Kent dele não é aquele abobalhado que era antigamente e tal, é um cara legal pra caramba, foi jogador de futebol americano. Um cara que fala bem, se porta bem. Assim. O super-homem dele não é absurdamente Deus e poderoso. Ele é o maior super-herói de todos, mas não é assim, o monstro. Porque ele tinha muito poder bizarro, o Superman. Depois que foi criado lá em 38, inventaram cada poder babaca do Superman. Ele acabou com todo, deixou ele tipo, só voa, tem super força, visão de raio-x,
Ele acabou com a festa do Crioulo Louco da Kryptonita, só tinha Kryptonita verde e acabou. Vermelha, nada de cidade engarrafada de... Nada de Superboy. Não tem Superboy. Cachorrinho, voador, essas coisas. E o mais importante pra mim, ele tirou o Luthor, cientista louco, e transformou o Luthor num gênio. Esse cara que a gente conhece hoje. Não, hoje voltou o cientista louco que veste armadura. Ah, sim, em algumas fases voltou. Ali ele era um gênio do mal, ricaço, mais um mafioso, assim, hiperpoderoso, né? Capaz de tudo por conta da grana e da inteligência. E é legal quando ele começa com cabelo. Aí eu acho que a Lois Lane fala assim, você tá com pouco cabelo, aí tá ficando careca, você não se toca que tá ridículo. Não, aí mais pra frente ele raspa a cabeça, né, cara? Legal. E assim, eu acho que o Barney fecha a fase dele fazendo a coisa mais quintessencial de toda a carreira do Super-Homem. Ele pega e faz o Super-Homem executar os 3 kryptonianos que mataram o planeta. Legal demais, o Super-Homem, cara. Isso bem mais pra frente. Ele fecha a fase, exatamente. Ele vai lá, pega os caras e fala assim, vocês mataram um planeta inteiro, cara. Eu vou conviver com essa culpa, mas eu vou matar vocês 3. E ele executa os 3. Que sensacional, né, cara? Vai se ferrar. Sensacional. Só pra situar você que tá assistindo aí, a fase Superman, o Homem de Aço, aqui reinicia o Superman, durou 6 edições, se não me engano. Man of Steel, né? É um arco. Saiu aqui em abril, depois ela compilou tudo no especialzinho. A Mitos também. Mitos, então. Saiu isso daí em 6 edições, depois ele continuou mais um tempão desenhando e escrevendo o Superman. Aí ele fez o romance dos Eu só não gosto da mulher, a mãe dele ter costurado o uniforme. Sei lá, cara. É meio difícil fazer um super tão bom daquele em casa, né? Não, mas sei lá, cara, é estranho. Mas ela era do interior. Tudo bem, ela não fazia mais nada, né? Só fazia aquilo. Mas ele coloca o Superman em romance com a Mulher Maravilha. Ele trouxe Puxa, essa edição é sensacional, Alexandre. Saiu em Super Powers 16, se não me engano. Ele colocou o Superman fazendo um filme pornô com a grande barda. Ele é louco! Essa Mulher Maravilha não é uma história que o Darkseid põe ela e o Superman pra brigar, e aí ele sai da influência, a Mulher Maravilha agarra ele e eles saem beijando no céu. Ele agarra ela. Não é, ao contrário, não é? Ele agarra ela que ela fica com os olhão arregalados assim. Eu não lembro. Aí eu sei que eles saem voando, fazendo uma orgia no céu. Muito bacana. O que mais ele fez a DC? Depois acabou, né? Ele fez a minissérie O Mac, que ele inventou uma forma nova de fazer a arte final lá, que é sensacional. Sai aqui pela Nova Sampa, em 4 edições. Ele trabalhou os Novos Deuses? Não, é do Jack Kirby. É verdade, porra. E começou com essa... Depois, por ter pego muitas coisas do Jack Kirby na Marvel e depois na DC, ele foi considerado o herdeiro do Kirby, né? Ele falava que ele não merecia aquele posto de jeito nenhum, porque Kirby é Deus, mas ele ficava lisonjeado com isso. Mas ele falou o seguinte, na DC, todo mundo falava pra ele, faz o Superman, você vai poder fazer o que você quiser. Faz não sei quem, você vai poder fazer o que você quiser. Só que logo depois das 5 primeiras edições começavam a botar freio nele. Aí ficava puto da vida, brigou com um monte de gente também. Brigava, meteu a boca todo mundo. Mas sabe o que ele fez na DC, cara? Sensacional. Isso. Vendas. Aquele desenho dele, né? Vou te falar uma coisa. Aqui é só desenho. O desenho dele, tem um argumentista que é o John não sei das quantas, e tem o como é que é o nome? Do Len Wayne, que também fez os diálogos. Só que eu acho datado hoje, cara. Lendo hoje é muito datado. Lembrei o nome do cara, John Ostrander. Lembrou, né? Lembrei. É muito datado. Isso aí é o que é? Novamente pós-Crise das Infinitas Terras. É a união dos personagens, crossover de todos os personagens para reorganizar o universo DC depois da Crise das Infinitas Terras. Eu acho muito datado, claro, teve sua importância. A arte dele tá linda aí. A arte é impecável. O desenho dele é limpo, o desenho dele é dinâmico, o desenho dele não é duro. Eu acho sensacional. Mas eu não recomendo para quem tá lendo o quadrinho agora, vai achar isso, tem que contextualizar, igual você fala assim, né? Mas cara? É uma história legal ainda. Mas eu gosto, eu acho divertido, mas é datado. Na DC ele continuou o Quarto Mundo do Jack Kirby. Continuou. Né, fez umas coisas legais, assim. Na DC depois ele fez Mulher Maravilha também, depois do Jorge Pérez. Mas já tava ruim. Só do John Byrne, mas ainda assim foi a última fase da Mulher Maravilha que fez um sucesso considerável, sabe? Mas aí ele briga com todo mundo lá. Chega a voltar pra Marvel novamente. Volta pra Marvel e ele começa a fazer de novo. Aí é onde entra só um comentário. Você comparou ele com o Kirby. Você sabe que dizem que ele e o Kirby eram os únicos caras que conseguiam produzir a quantidade absurda de páginas no tempo que eles faziam. Não, era uma coisa assim, de 6, assim. 7 páginas por dia. Por isso que ele faz... Imagina você desenhar e finalizar 6 páginas por dia. Tem um monte de cara fodão hoje em dia que faz 2. Uma. Uma. E por isso que entregavam grupos para ele desenhar, porque ele conseguia desenhar rápido, todo mundo num quadro só. E ele fazia com uma qualidade que era impressionante. E eu acho legal que ele coloca a ação ocorrendo não apenas na frente. Você olha em cada perspectiva, no fundo, em cada plano, tem coisa acontecendo.
Sabe? O Wolverine tá sacando a garra, lá atrás tem alguém dando tiro com raio. É dinâmica, sim, uma dinâmica de quadro, pouco vista na história dos HQs. Negócio bate. Os caras, às vezes, tomando um café, um puta de um negócio legal, que ele consegue fazer um movimento assim com o cenário. Então, bom, mas aí ele voltou pra Marvel, né? Sim. E aí ele voltou fazendo também Vingadores e acho que a fase mais legal dessa volta é a Mulher Hulk, cara. Que, meu amigo, o que ele faz com essa mulher, viu? É muito legal. Se você não conhece a Mulher Hulk, o mais recomendado é essa Graphic Novel, Graphic Marvel. Só que ele, cara, quando ele estava desenhando isso, ele levou um tempo para fazer. Eu lembro na época que ele começou a noticiar nas revistas especializadas, não tinha internet ainda, que apareciam os peixes da Mulher Hulk. Ele começou a falar isso, cara. E, pô, todo mundo começou a... será? Mas imagina, tá, não sei o que lá. E não é que tem uma hora na HQ... Ah, mas é bem de leve. É bem de leve. Que ela toma uma rajada, sei lá o que, rasga tudo e você vê um mamilo. Só que o mais legal de tudo é que é metalinguístico. Não, essa Graphic Marvel não. Não, mas aqui tem uma brincadeirinha ou outra de ela olhar assim pra você e tal. Não, bem pouco. Ela fala, mas tem um título. Aí ele assumiu a revista. Eu tenho essas edições importadas, eu adoro, cara. Saiu as primeiras 8 edições com ele, mas o que aconteceu? Brigou com a Marvel. Mas espera, só assim... Sua mãe é uma vaca! Essa fase da Mulher Hulk... A Mulher Hulk tinha ciência de que era um personagem de HQ e que conversava com os leitores e tal. Na primeira edição, ela tá segurando a HQ, falando pro leitor assim, ó, se você não comprar, eu vou rasgar a tua coleção de X-Men. É muito legal, né, cara? Essa da Mulher Hulk... O Hulk teve um caso com o Hulk que ele se descontrolou e como ela é parente, a SHIELD ficou com medo. Vamos pegar a Mulher Hulk para analisar se ela pode se descontrolar. E tem uma cena que a SHIELD tá lá e o cara fala assim, você, o verde, pelada. E aí ela começa a tirar a roupa pra ser revistada. Isso na Graphic Novel. Na Graphic Novel. Essa parte é muito legal, cara. E aí é mais pra frente que ela fica pelada. É bem sensual, ela é muito sensual. Olha, ela é verde, tá fortíssima, estranha, mas de uma sensualidade. Ele faz sensualidade total da Mulher Hulk. Ele faz algumas coisas, por exemplo, ele coloca ela... Ele ia iniciar um romance entre ela e o Hércules, só que aí não deu tempo, porque ele brigou, né? Por quê? Porque um humano normal não aguenta com ela, sabe? Então ele começou a ter uns lances assim, e ele saiu, e mais pra frente e tal, acho que lá pelo número 30 e pouco ele voltou, mas sem o mesmo brilhantismo. E o lance é que ela curtia mais ficar como Mulher Hulk do que como Jennifer, o nome dela, a identidade civil, né? Termina assim, falando, você não vai poder mais voltar a ser a sua identidade civil. Ela falou, qual é a má notícia então? Ela gosta. Mas ó, o programa tá acabando. Não, na verdade vamos fazer mais um bloco desse? Porque faltou muita coisa do Barney. Faltou coisa? Faltando. Mais um bloco então, mais depois um bloco. aqui. Já a gente volta. Sim, certo. Que mais tem? Vamos, John Byrne de novo, né? Vamos voltar falando John Byrne, ele voltou para Marvel e eu acho que aí começaram alguns problemas, que ele fez alguns bons trabalhos e alguns trabalhos medianos e até alguns trabalhos ruins, pelo menos minha opinião. Por exemplo, o Wolverine dele, ele voltou e assumiu um monte de coisa. Um monte de coisa. Ele fez a Mulher Hulk, a gente falou, aí ele fez o Namor. Escrevendo e desenhando. O Namor é só escrevendo. Fez o Namor, não, ele desenhou também. Mas a magia foi escrevendo. Ele desenhou. Né? A ideia foi boa, porque ele pegou o Namor e transformou ele num mega corporativista, assim. Então as primeiras histórias ele estava com terno, não sei o que lá, e ia defender a Atlântida no mundo das corporações. Só que vingou pouco, cara. Ninguém gostou. Ninguém gostou. Teve o Wolverine. Wolverine foi prejudicado, acho que tremendamente prejudicado pela arte final do Klaus Jansson. Puta, cara, acho que os dois não combinam, cara. Tudo que o Klaus Jansson dá certo com o Frank Miller dá errado com o John Byrne. Dá certo quando ele não se mete fazendo no computador, igual no Cavaleiro das Trevas 2. Mas lá deu tudo errado, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Aí teve os Vingadores... Foi a fase da Abril também. Aqui, fase da Abril. Fase da Abril. Teve os Vingadores da Costa Oeste, que a fase é muito boa, apesar de um ou outro atropelo, mas falamos bastante disso no programa dos Vingadores. Falamos bastante disso no Pro Videocast dos Vingadores. No quadrinho Cinema 2. Quase não pega, deixa aí. Falamos lá, é a saga da Feiticeira Escarlate resgatando Visão. E depois ela pira, e isso influenciou o universo Marvel até hoje, né? Inteiro. Muitas das ideias plantadas por eles e com ele, até hoje influenciam, né? Fênix, por exemplo, sabe? O passado do Wolverine, foi ele que começou a decifrar também. Essa fase aí que ele começa a decifrar o passado do Wolverine. O que mais ele fez na Marvel foi o fechamento do novo universo Marvel. Porque o novo universo Marvel tinha sido cancelado, todas as revistas sobrou só o Estigma. O que é isso aí? Lembra o novo universo? Tinha o Justiça, o Estigma, isso aí. Força Psi, o Médico de Guerra, enfim. Depois que todas as revistas... Começou muito bem, tudo era muito bom. Depois... Mas
tinha que explicar o que foi aquilo. E ele pegou a revista do Stigma, os últimos números, e explicou. Ele fez uma maluquice, cara, dizendo que o clarão branco lá que tinha gerado o novo universo tinha sido criado pelo próprio clarão branco, saca? Uma coisa de autogeração. Nossa. Maluquice, cara. É a mesma coisa que Alexandre Calari pariu outro Alexandre Calari. Sim. Então, que coisa louca, né, cara? Vai, Daniel Lopes, o que mais que tem? Ele também fez, não sei se foi nessa época, se foi... Aí ele foi pra DC fazendo um negócio em depois voltava pra Marvel. Fez mas nesse meio tempo ele fez o falei. X-Men Hidden Years, que aqui acho que é a primeira classe, ficou... Não, era outro título. Era outro título, mas é a primeira classe. É a primeira classe. Isso é a equipe original dos X-Men. Ele falou que era o trabalho que ele mais gostou de fazer de todos. E o que ele mais ansiava fazer. Queria, porque disse que a Marvel estragou, cara. Ele começou a ler X-Men com essa equipe, ele adorou, ele falou que se era o anjo, super-heróis por causa disso. E aí ele estava adorando fazer a Marvel, não se sabe muito bem porquê, foi lá e cancelou a revista, ele ficou pistola de novo. Ficou pistola, cara. Uma outra curiosidade, na década de 90 ele ajudou o Mignola a criar o primeiro arco do Hellboy. Não, pera, Daniel, esse negócio dos X-Men às vezes pode ter ficado confuso, porque é o seguinte, não eram histórias passadas no tempo presente da Marvel. Não. Era cronologicamente bem anterior. Era que ele chamou de as aventuras perdidas da primeira equipe. Que ela tinha parado em 70, acho que voltou em 75 com uma nova equipe, e esse meio tempo aí ele colocou essas aventuras. A gente fala isso no especial nosso do X-Men First Class. First Class também tem lá falado, é verdade. Essa briga toda também foi mencionada lá, né? E aí sim, Hellboy, cara. Hellboy, que ele foi. O Mike Mignola ainda não tinha assim, tanta experiência e como roteirista. E confiança nele mesmo como roteirista. Ele falou assim: então John Byrne, eu confio em você, você faz o roteiro e o desenho. A criação, o argumento, tudo é do Mike Mignola. Aí ele só roteirizou aquilo, o John Byrne, né? Então, mas o Hellboy, ele é acreditado aos dois. Aos dois. Tanto que a biblioteca, a histórica lá do Hellboy da Mythos, o primeiro volume tá lá, John Byrne na capa e Mike Mignola, sabe? Então os dois. E é sensacional esse arco, muito bom. O Byrne fez vários trabalhos, acho como freelancer, outras editoras. Uma coisa muito, muito boa que ele fez foi o Gerações. Gerações são 3 minisséries. É muito legal. Saiu Superman e Batman em várias épocas, né? Isso, saiu aqui pela Ópera Gráfica. As 2 primeiras pela Ópera Gráfica e a última saiu num especialzão pela Mythos. Exatamente. E conta desde a década de 30, lá, a criação do Superman e do Batman, eles durante essa fase toda, inclusive mudando de uniforme. Ele desenhava também. Desenhava. E o que é legal é que ele assumia o traço da época. Sim, ele tentava imitar o traço da época, sim, né, ele cara? emula totalmente. Que legal, né, meu? São várias parcerias. Eu acho que a primeira é muito boa, a segunda vai e a terceira dá uma derrapadinha. Olha, uma coisa que mas ele já coincide com a queda do John Byrne mesmo, sim. né? Na fase que ele já tá decaindo. Viu, mas total. Na fase do Man of Steel, o Superman de Aço, ele se encontra com o Batman na 4ª edição, na terceira ou 4ª edição, e é um encontro sensacional, cara, muito legal. E ele já começa a evidenciar que, embora o Batman não tenha poderes, ele está à altura do Superman por conta da cabeça dele, cara. A estratégia que o Superman que aprendeu o Batman, né? Falar, você é um vigilante desautorizado, vou te prender. E o Batman dá um olé nele lá, muito bacana isso, cara. Então, a arte dele aí já tá meio decadente. A arte não, mas mais o roteiro. O roteiro. A arte dele... A arte passa, vai. Então, o primeiro número eu gosto muito, mas eu acho que começa a descer. Descer assim. Mais, né? Desce, né? Desce. Tanto que depois ele fez... O último grande trabalho dele assim foi com uma revista Action Comics, desenhando histórias da Gayle Simone. Eu gosto da Gayle Simone como roteirista. Mas a arte tá muito ruim, cara. Então, mas a arte aí é que começa a ficar ruim. Antes disso, teve a alardeada reunião dele com o Chris Claremont. A volta dos dois. A volta dos dois. Que porcaria. Na Liga da Justiça, assim, alardearam que ia ser o estrondo, quer dizer, a grande dupla das anos 80. Chamada. Saiu aqui pela Panini, infelizmente. É pela Panini que saiu? Pela Panini. Infelizmente foi uma decepção. Outra coisa que eu tô lembrando aqui que ele fez, mas aí já não tá nessa parte, é um pouco antes, foi o ano 1 do Homem-Aranha, né? Saiu em 6 edições, ele recontou o nesse período também, depois que ele brigou com a DC e voltou pra Marvel, ficou entre lá e cá, né? Foi nesse período aí. Eu gosto do Homem-Aranha não, cara. Bacaninha, Ele fez com o Superman ou fez com o Homem-Aranha? 1, saiu aqui. Chama, capítulo 1, Chapter 1, uma coisa assim. Bacaninha. Então, e aí... que a gente falou, ele estava vivendo muito mal nos últimos tempos, né? Vivendo do passado e diferente de outros caras, sei lá. Mas mesmo assim é indubitável que o cara é um dos maiores nomes dos quadrinhos. Durante um período ele revolucionou e marcou época. Isso sem dúvida. Os anos 80... A década de 80 o nome principal, um dos principais nomes. Na boa, se você tem caras hoje, pelo menos é a minha opinião, saca? Tem gente que discorda, mas se você tem caras hoje na linha do Andy Kubert, caras assim, ferrados, cara, no gênero super-heróis, é muito por conta do que ele fez. Com certeza,
não sou um desses caras que não em termos de estética e tal, ele deu uma revolucionária. Bom, no roteiro ele é muito bom, em arte ele é muito bom, mas agora vamos falar de mais coisas, né? Não, acabou o programa? Acabou o programa não, acabou o John Byrne. Acabou o especial John Byrne. O que mandaram aí pra gente, Bruno? Olha lá, mais quadrinhos pra falar. Quadrinhos, não para de indicar quadrinhos, né, Alexandre? O público não consegue ler. Não consigo parar, não consigo parar. É muito bom. Tem terço que a gente fala. Ó, isso aqui, ó. Aqui é melhor. O Sashi Yojimbo, terceira edição da Devir. A primeira edição e a segunda... Bom, todas as edições do Sashi Yojimbo eu adoro. É uma criação do japonês que mora nos Estados Unidos, chamado Stan Sakai. E são um barato, são histórias fechadas. Se você gosta ou não do gênero samurai, vai te agradar. Porque eu não acho que só quem gosta de cultura japonesa vai curtir isso aqui, cara. E a gente já falou isso em outros programas, mas a pessoa pode bater o olho e ver um bichinho e falar, besteira. Não é, cara. Não, mas você sabe que quando eu não conhecia o personagem, eu bati o olho e achava legal ser um coelho samurai. A pessoa pode confundir com infantil. Pode achar que é infantil, Pato Donald, Patinhas. Vê lá, não é nada disso. As histórias são bem elaboradas, são aventuras gostosas de serem lidas. Muito bacana. E esse aqui, O Limiar da Vida e da Morte. Tomara que a Devir lance mais encadernados do Sashi Yojimbo. A gente recebeu também. Eu tenho o primeiro e o segundo e valeu aí. Aqui, a gente recebeu o Frequência Global. É o segundo volume, a Panini recebemos agora, tá no plástico aí. Tá no plástico ainda. Chegou agora aqui na nossa redação. Assim, saiu primeiro em revista própria, né? Acho que foi pela Pandora que lançou. A Panini lançou algumas coisas, a Pixel lançou algumas coisas na então, a Pandora lançou revista própria, acho que foi até a edição 5 ou 6 e parou. Retornou. Aí a Pixel retomou do começo e parou. E aí a Panini lançou o primeiro volume e falou, pô, a terceira vez que saiu aqui essa merda, cara, vai lançar o segundo? Ela lançou o primeiro e demorou pra caramba, demorou quase uns 2 anos aí. Então o legal é que, pô, são só 2 edições nos Estados Unidos mesmo e agora a gente tem a saga completa. Bonitinho. Fechou. Simon Beasley, um monte de cara top de linha. Fechou, completou, não tem fechou, volume 3? Não, são 12. Agora em Elis fez essas 12 pronto. Ah, que... Eu não tava sabendo disso. Velho. Fiquei sabendo agora. Assistindo o Pipoca aqui, né? E o grande charme é que cada edição um desenhista maravilhoso. Ficamos por aqui. Sensacional. Vai fechar aqui ou você quer falar rapidinho disso antes de Dá uma dica rapidinho. Tá nos cinemas agora, tá passando aí a adaptação do poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, com o John Cusack. E eu queria recomendar esse livro aqui, enviado pra gente pela editora Edra. Um livro sensacional, eu fiquei impressionado, porque é só um poema, era pra você falar, vão ser 4 páginas, o livro tem 4 páginas. Não, o autor aqui, o Cláudio Weber Abramo, ele esmiuça tudo, ele fala todas as referências que tem no poema, ele faz a tradução em prosa pra conseguir esmiuçar e manter todo o significado dela, e depois ele analisa diversas traduções, do Machado de Assis, do Fernando Pessoa, e critica todas elas, fala onde o Machado de Assis errou, onde ele acertou, é um tratado sobre o poema O Corvo. É a mesma editora que lançou os Lovecraft. E assim, você vai conhecer muita coisa do Edgar Allan Poe, eu acho altamente recomendável. Gostou do filme? Ou tem curiosidade para ver o filme e saber mais? É maravilhoso. Edgar Allan Poe é top do terror mundial. Manda pra mim desse, vai, fica aí. É um pedido. Gente, não estamos lendo e-mail porque não está dando tempo, cara. Nós estamos muito corridos, fazendo livro, etc. A edição não dá tempo de fazer essas coisas, então ficamos por aqui mesmo. Tá bom? Mas continue mandando, logo a gente retoma. A gente lê todos. Um dia responde, outro beijo do gordo.